cidade de Nazaré. Esta jovem que com integridade manteve-se diante de Deus. Não quero ser delongo ao texto esta noite, porque creio que Deus tem coisas lindas e belas a fazer neste lugar. Quando eu olhei este texto, me permita-me lhe dizer, quando eu olhei esse texto ontem à tarde, enquanto eu estava com uma caneta, e Deus me disse: escreve o que eu vou te passar esse lugar. E Deus então, concernente à sombra desse Altíssimo, começou a me escrever. E Deus então me deu 4 motivos, ou 4 razões, porque é que pessoas não ficam ou não permanecem debaixo da sombra do Altíssimo. Quando eu olhei esse texto aqui, Deus então me deu essas 4 revelações. E a primeira revelação é esta: pessoas não permanecem debaixo da sombra do Altíssimo, porque estar debaixo da sombra do Altíssimo significa estar escondido. Estar escondido, estar no lugar secreto. Estar escondido, estar no anonimato. Estar escondido, estar longe dos olhos humanos. Estar escondido debaixo da sombra é estar fora das evidências humanas. Estar escondido debaixo da sombra do Altíssimo é estar fora do foco das gerações em que estamos infelizmente vivendo, que querem se apresentar, querem ser estrela, querem ter topo, querem estar acima de tudo e de todos. Mas Deus esta noite lhe diz: tem vidas que não querem estar debaixo da sombra do Altíssimo, porque estar nela é dizer: eu não quero me aparecer. E não é isso que eu vejo, infelizmente, de alguns amigos pregadores em que eu tenho, porque querem apresentar, querem ser as estrelas, querem estar no foco, querem estar na mídia, querem estar na boca do povo. Mas esta noite eu profetizo que Deus levanta uma geração que ainda anseiam e digam dentro de si: eu quero ficar debaixo da sombra do Altíssimo. Eu quero permanecer debaixo desta sombra. Salmo 17, versículo 8. O salmista disse: guarda-me, Senhor, como a menina dos teus olhos, e esconda-me debaixo da sombra das tuas asas. O salmista estava vendo que algumas pessoas se vangloriavam-se na época. O salmista estava vendo que as adversidades e as dificuldades o começou a torná-lo grande e visto pelos homens. Eu me imagino comigo que diante das adversidades e diante da popularidade, o salmista disse: esconda-me, o Senhor, debaixo das tuas asas. O que eu acho triste é uma geração que vem subindo nesses dias atuais. Enquanto mais vão se aparecendo, mais querem aparecer. Antigamente, quando não tinha curas e dores na tua vida, quando alguém lhe ligava, ele dizia: eu vou pelo City Pass. Hoje, porque os paralíticos andam, o cego enxerga, tem um cachê, valor altíssimo, que poucas igrejas têm condições de trazê-los às suas igrejas. Que Deus esta noite te esconda o teu ministério debaixo desta sombra. Que o Senhor esconda o teu ministério debaixo desta sombra. Salmo de número 27, versículo de número 5, o salmista disse: no dia da adversidade me esconderás, ó Senhor. Que Deus nos permita fazer sempre essa oração: me esconda, meu Deus, me esconda, meu Deus. Eu fico preocupado porque é que existem muitas pessoas que desejam ser usados por Deus. Não há dúvida que em sua Nazaré um dia receberam a visita do Espírito Santo. Não há dúvida que o Espírito Santo repousou sobre a vida deles, mas que ao longo dos anos caíram a fazer alguma coisa e saíram debaixo da sombra do Altíssimo. A razão é o motivo porque existem muitos ministérios fracassados. Razão é porque existem muitos homens que não conseguiram levar avante aquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Você quer seguir ou quer chegar no final? Então permaneça debaixo da sombra do Altíssimo. Não saia debaixo da sombra. Quando Tozer andava com papel na mão, alguém lhe perguntou: Tozer, me diga que papel é esse? Tozer disse: esta é uma carta muito mais preciosa
do que fosse escrita outra pelo punho do próprio presidente aqui nos Estados Unidos. E o Tozer começou a dizer: eu estive na África pregando, visitando uma das aldeias por nome de Tubã. Encontrei um moço negro, um pastor de uma igreja. E ele contou dizendo que aquele moço, quando aceitou Jesus, levantou as suas mãos e chegou para o pastor e disse: pastor, eu quero pastorear hoje uma igreja. Me dê uma igreja para me pastorear. Ele acabou de levantar as mãos e o pastor dizia: você acabou de aceitar a Jesus agora? Ele disse: não, pastor, eu vim de longos anos meditando acerca da palavra. A minha alma está queimando. Eu sei, pastor, que Deus tem uma chamada na minha vida. O pastor disse: para com isso. Igreja não é mercadoria, não é qualquer mercadoria para que se dar a qualquer pessoa. Eu não posso lhe dar uma igreja. No outro dia, esse homem Dumas estava de novo lá. Dizia: pastor, por favor, me dá uma igreja para me dirigir. E Tozer continuou escrevendo e dizendo acerca desse moço. Esse moço chegou a sumir por 21 dias. E depois aparece na igreja, chega para o pastor e disse: pastor, eu quero uma igreja para me dirigir. O pastor olhou para ele e disse: moço, você sumiu há 20 e poucos dias que eu não o vejo. E você me aparece dizendo que quer uma igreja. Você nem tão pouco, eu não sei aonde é que tu estava. Nem se você bebeu, se fumou, se fez alguma coisa. Como é que eu vou lhe dar uma igreja para você dirigir? Thomas então contou a sua história. Pastor, aquele dia que eu te pedi uma igreja, eu vi nos teus olhos que me desprezava e dizia: você não é capaz. Eu entrei, pastor, pelo bosque, passei por uma trilha, encontrei um riacho lá no meio, e no meio do riacho eu encontrei uma rocha, e na rocha eu vi um buraco e entrei lá dentro. Por 21 dias e 21 noites eu joelhei ali e comecei a orar a Deus e não saí, nada comi, nada bebi, só orava e dizia: Espírito Santo, se o Senhor tem essa chamada que arde aqui em mim, eu quero que mostre para esses homens que eu estou pronto para a obra do Senhor. Me leva, Senhor. Enquanto Tozer orava, ou enquanto Dumas orava no buraco, 21 dias depois o Espírito de Deus o visitou ali no buraco, batizou ele com o Espírito Santo e disse: Dumas, a partir de hoje, aonde tu colocares as mãos, eu vou curar, vou batizar com o Espírito Santo, vou fazer sinais e milagres no meio da igreja. E ele disse: pastor, agora eu quero a minha igreja. O pastor disse: é a reunião dos obreiros daqui a 3 dias, vou conversar com eles e vamos decidir como é que nós vamos decidir a tua história. Os obreiros decidiram. Há uma igrejinha lá pequenina com 5 membros, rudes e grossos ali no meio do mato. Rancheiro, mandemos então o Dumas para lá. E ele, pastoreando, vai dizer que não tem chamada, porque 5 membros numa igreja, ele vai desanimar. E Dumas entrou para esta igreja dentro e começou a pregar a palavra com ousadia e com poder. Enquanto ele orava a Deus, Deus batizava, curava. 1.200 membros aglomeraram-se na sua igreja, porque alguém estava de pé ali naquele momento. E conta-se então Tozer dizendo que há 15 anos Dumas entra todos os anos para dentro daquele buraco escondido, para dentro daquele lugar onde ninguém o vê, e ora ali dentro dizendo: Deus, eu quero ainda ter uma experiência ardente contigo. Isaías capítulo 2, versículo de número 10 diz: vai, entra nas rochas e esconda-te no pó da minha presença espantosa, diz o Senhor, e a glória da sua majestade. Entra na minha presença, entra na rocha, fica no buraco. Tozer dizia que Dumas dizia que há 15 anos ele nunca deixou de participar 21 dias anualmente, todos os anos, com o Espírito Santo no mesmo lugar. Existem pessoas que infelizmente querem usar dos altares, querem usar dos púlpitos, querem as multidões, mas não querem os buracos na rocha. E que Deus levanta Dumas, uma geração que diga: Deus,
a minha alma incendeia, então eu quero sair deste lugar só depois de incendiado por ti.